dia, quarto ano! Como é que vocês estão? Então, vamos nós para mais uma aula de história, né? Então, vamos lembrar que história e geografia está muito integrado, né, nesse bimestre. A gente está falando quase dos mesmos assuntos, né? Falando do espaço rural, espaço urbano, todas as características. Então, hoje a gente vai terminar, é o segundo capítulo do módulo, falando do espaço urbano e de toda a dinâmica, né? Todo o Brasil, a cara do Brasil urbano, né? E falando historicamente como isso se construiu ao longo dos anos. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho, né, a gente tem, na primeira parte da capa do capítulo, vem mostrando uma cidade, né, bem a cara do nosso Brasil, tem muitos prédios, avenidas, ruas pavimentadas, praças, é uma carinha bem conhecida nossa. Só que o livro vem mostrando, antes da gente falar basicamente sobre essas características do espaço urbano, vem contando a história da construção desse espaço urbano, né? Então, as primeiras vilas e cidades construídas no Brasil logo depois da colonização. Então, vamos lembrar, ó, aqui tem uma pintura falando dessa representação, né, lá do Recife, ou seja, dos estados ali do Nordeste que foram colonizados, que receberam as primeiras capitanias hereditárias, né? Então, a parte do Brasil aonde ocupou ali os portugueses e os descendentes, né, desses europeus naquela época. E, basicamente, o que eles faziam? Cultivo, né, de agricultura, toda a parte ali de pecuária, agricultura, algo muito extrativismo, porque a gente já estudou falando sobre o desmatamento, né, todas aquelas áreas, a parte do pau-brasil, toda essa ocupação, logo depois de 1500, como que o Brasil foi explorado, né, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, a parte da ocupação do litoral, ó, lembra que eu falei que foi o litoral do Brasil que foi primeiramente ocupado, principalmente em relação das capitanias, né? Então, foram aonde foi formadas as primeiras cidades e vilas. Então, tá aqui, ó, no exemplo do mapa, as primeiras vilas e cidades formadas no Brasil logo depois da ocupação, né, dos colonizadores. Aí vem as cidades, né? As cidades nos tempos do ouro. Por que fala esse título, né? Porque logo depois que eles chegaram, eles começaram a ver que não era só o pau-brasil que tinha de riquezas do nosso Brasil, né? Tinha a parte de minérios de pedras preciosas. Uma delas era o ouro. Então, teve uma grande exploração de ouro, principalmente num dos estados ali do Sudeste, né? Que é Minas Gerais. Então, é um estado que tinha minas de ouro assim famosíssimas e foi muito explorado nessa época, né? Então, vem falando aqui nessa parte do texto da riqueza gerada da extração do ouro, né? Nessa parte aqui do texto, esse desenho aqui vem mostrando como que era feito, como que era arrumada essas cidades, essas primeiras vilas, né? O cotidiano, ou seja, o dia a dia e a dinâmica das atividades nessas cidades, principalmente para fazer a extração mesmo de ouro, né? E de riquezas minerais de um modo geral. Então, vem aqui, ó, tem as cidadezinhas, tinha lá a igrejinha, aí tinha as pequenas fazendinhas ou os sítios onde tinha as plantações, então tinha a parte dos agricultores, tinha a parte dos rios, a parte da mineração. Então, esse tipo de dinâmica, né, essa separação em cidades dessa maneira era muito comum nas cidades do interior de Minas Gerais, né? A casa de fundição, né, ou seja, era o local onde os funcionários, os portugueses, né, cobravam os impostos. Tinha muita cobrança de imposto nessa época, eram impostos altíssimos. Então, no decorrer da história, depois a gente pode conhecer mais para frente, ocorreram muitas revoltas no Brasil em relação a esses altos impostos, né, cobrados nessa época.
E aí, como não falar, né, da influência indígena? Então, nessa época, tinha muita mão de obra indígena. E aí vai falando sobre o que esse legado, né, essa história dos nossos descendentes, dos primeiros habitantes aqui do Brasil, o que deixou para a gente, né? Então, a influência da nossa cultura é muito grande, desde a alimentação até hábitos. Então, muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia dos que viviam da colônia e, inclusive, nossos também até os dias de hoje. Então, vem aqui, o costume de tomar banhos. Gente, pode parecer louco, mas os europeus não tomavam banho como nós, porque lá era muito frio, né, na Europa. Então, no Brasil, que é um país tropical, os índios sempre tomavam banhos várias vezes no dia, né, nos rios, então brincavam nos rios. Então, esse hábito de higiene foi incorporado aí aos colonizadores, né, aos portugueses principalmente, porque não era um hábito muito comum deles lá na Europa, não. Assim como o consumo, né, de alguns alimentos, mandioca, milho, frutas, né, tropicais aqui do Brasil. Então, objetos de cerâmica, né, a gente já falou, lembra quando a gente falou lá da parte de artes, a questão da cerâmica como um legado de arte mesmo, vindo lá dos primeiros índios, né, do povo marajoara. Então, tem toda uma contextualização dessa história, né, dessa tradição indígena, deixando aí o legado para nós, que nós utilizamos até hoje. Até a questão da tecelagem, que a gente já falou também, né, na semana passada, a tecelagem como uma maneira aí de utilizar os tecidos, fazendo tapetes, redes, tramas, paninhos, coisas mesmo de arte, até quadros, né, que também pode ser feito dessa maneira. Isso tudo é uma referência indígena, né? E aí vem falando o crescimento das cidades. Então, passou toda essa época, o Brasil foi crescendo, foi se desenvolvendo, os anos foram passando, e aí o Brasil ocorreu aí a sua independência, país livre, beleza, e foi passando o tempo, e aí a gente tem uma foto aqui mostrando da evolução, né, dessa época onde começou a industrialização, começou o crescimento urbano mesmo, até os dias de hoje. Então a foto é bem contrastante, né, mostrando aqui a Avenida Central no Rio de Janeiro em 1905 e a mesma avenida no Rio de Janeiro em 2014. Então dá para ver as grandes mudanças que ocorreram, principalmente em construções, né, em arborização, em prédios, né, toda a parte da ocupação desse território, dessa paisagem, a modificação que ocorreu aqui. E a modernização das cidades, né? Então, na passagem do século XIX para o século XX, ocorreu várias descobertas na humanidade que fizeram grande diferença nessa questão de modernização, né? Então, a invenção da lâmpada, luz elétrica, objetos, no caso, eletrônicos, isso tudo foi sendo aprimorado e sendo melhorado ao longo dos anos, e isso trouxe para nós muitos benefícios, né? Essa modernização. Então, as cidades acompanham essas mudanças, essas modificações, para o bem, né? Para coisas muito boas, facilitou a vida de muita gente, mas em contrapartida a gente sabe que tem sempre o lado negativo, né? Tem sempre o lado de lixo, de exploração de recursos, de tudo isso, de poluição do meio ambiente. Então é sempre bom a gente fazer um lado positivo e negativo dessa modernização, para que a gente fique crítico em relação ao nosso posicionamento na sociedade, né? O consumo exacerbado, sem limite, causa sempre poluição no meio ambiente, tá? E, meus amores, é isso. Vocês leiam o texto novamente, explorem o texto do livro direitinho, façam os exercícios, tá, propostos. Eu coloquei até a parte de mais atividades lá no final do módulo, que é para vocês integrarem com a primeira parte, né, o capítulo sobre o Brasil rural, e esse capítulo agora,
o Brasil urbano, façam essas atividades que na outra semana eu vou já fazer as aulas de revisão e também vou liberar uns exercícios extras para vocês fazerem no caderno, tá bom? Então, ó, grande beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem bem, saudáveis, limpinhos, higienizados, que logo logo essa nossa fase de isolamento social já vai passar, tá bom? Grande beijo para todos e até a nossa próxima aula.